Regra da soma. Se uma função f de x é expressa como a soma de duas outras funções, g de x e h de x, então a derivada de f é igual à derivada de g mais a derivada de h. É isso que diz a regra da soma. Ou seja, que a derivada da soma, a derivada desta soma aqui, é igual à soma das derivadas. Vamos fazer a demonstração. Então, f' de x é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Daí a gente vai expressar f de x como g de x mais h de x. E aqui, f de x mais ΔX é g de x mais ΔX mais h de x mais ΔX, certo? Então vamos fazer isso. Limite, quando ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX mais h de x mais ΔX menos o f de x, né? Que é g de x mais h de x. Tudo sobre ΔX. Gente, quando a gente chega num ponto como esse, imagine que a gente está fazendo isso pela primeira vez. Imagine que a gente não conhece esse resultado, tá? Que, aliás, é um exercício muito interessante. É uma forma muito interessante de estudar. É você tentar encarar o problema como se você não conhecesse a solução, certo? Daí você olha para essa expressão aqui e de início você pode ficar meio perdido, sem saber para onde ir. Mas aí você entende que você está querendo obter uma expressão para a derivada de f que possivelmente tem a ver com expressões para as derivadas de g e de h. Certo? Então, quer dizer, você quer obter aqui a derivada de g e de h, ou pelo menos tentar obter. E aí você conhece quais são as expressões para a derivada de g e para a derivada de h. Então você vai agora procurar manipular essa expressão de forma que apareçam a derivada de g e a derivada de h. É isso que nós vamos fazer, certo? Então ficamos com limite quando ΔX tende a zero. O que é que a gente vai fazer? A gente vai reunir aqui o g de x mais ΔX e o g de x, certo? Podemos fazer isso, né? Então, g de x mais ΔX menos g de x, certo? Mais h de x mais ΔX menos h de x, certo? Podemos fazer isso aqui sem nenhum problema. Tudo isso dividido por ΔX. Mas aí nós podemos dividir separadamente essa primeira parte e depois essa. E aí nós colocamos aqui um par de colchetes, porque é o limite disto tudo aqui, certo? Bem, como o limite da soma é igual à soma dos limites, nós ficamos com o limite, quando ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, mais o limite, quando ΔX tende a zero, de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. E é claro que você reconhece aqui, nós temos a derivada de g e aqui a derivada de h. E, portanto, f' é igual à derivada de g mais a derivada de h. Certo? Mais uma vez, observe que essas manipulações não foram feitas por acaso. Às vezes, certo? Os matemáticos eles ficam brincando assim
com as expressões para ver se algo aparece, certo? Isso também acontece. Mas aqui foi bem mais intencional dentro desse nosso espírito de redescoberta, certo? Bem mais intencional. Você tem essa expressão inicial, mas tem a intenção de obter expressões que correspondam às derivadas de g e h, certo? Então fica uma coisa muito mais guiada, vamos dizer assim. Um desenvolvimento muito mais guiado. Infelizmente nem sempre isso é possível, mas quando é, a gente faz, tá? E, para finalizar, vamos ver um exemplo. Imagine que a sua função f de x é 3x ao quadrado mais 8x, tá? Então, a derivada de f é a derivada dessa primeira função, que nós já podemos calcular diretamente assim, né? Desce o expoente já multiplicando aqui, subtrai depois uma unidade do expoente, então 6x, mais, aplicando aqui a regra da soma, desce o expoente em 1, 1 vezes 8, 8, fica x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, que é 1. Tá? Mas na prática, gente, nem essa conversa que eu estou tendo aqui é para explicar. Na prática, derivada de 3x2 mais 8x, você direto diz 6x mais 8, certo? É rápido assim. Só treinar um pouquinho que fica rápido assim. Ok, é isso.